seus olhos. Obrigado, Senhor, pela vitória em Cristo. Obrigado, Pai, pelo teu sangue. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu perdão que nos levanta. Obrigado, Pai, porque o Senhor morreu, mas ressuscitou. Obrigado, Pai, porque hoje estamos em pé, Senhor. E nossas guerras nós lutamos, Pai, celebrando o teu nome, celebrando a tua vitória, celebrando o teu sangue, celebrando a redenção, a remissão. É assim que nós lutamos as nossas guerras, Pai. Oh, Pai, a nossa arma é a palavra. As nossas armas, Pai, são as orações. Oh, Pai, nós te louvamos, Pai. É assim que nós declaramos a nossa vitória sobre as circunstâncias, sobre as adversidades. Nós te louvamos, Pai. Você é grande, você é grande, você é grande. Assim que nós lutamos as nossas guerras, Pai, levantando as mãos e dizendo que nós somos mais que vencedores em Ti. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, Levante sua mão, igreja. assim que eu luto minhas guerras, Nós lutamos com mãos levantadas. assim que eu luto minhas guerras, 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 parece que estou secado, mas sou guardado por Ti. Só parece, Pai. Que estou secado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou secado, mas sou guardado por Ti. Assim que eu luto minhas guerras. Isso, igreja, Aleluia. dessa forma. Assim que eu luto minhas Declarando a palavra. É assim que você luta as suas guerras. Assim que eu luto minhas Celebrando a vitória no guerras. nome de Jesus. Aquilo que Ele fez por você. É assim que você vence, é assim que você luta. As suas dificuldades, as circunstâncias não podem prosperar. Quando você levanta sua mão, quando você levanta sua voz e começa a declarar: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. Parece que estou secado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou secado, mas sou guardado por Ti. Somos guardados, igreja. Parece que estou secado, mas sou guardado por Ti. Assim que eu luto minhas. Aleluia. Oh, Pai, nós te louvamos, Senhor, porque você é bom. Não existe outro além de Ti, Pai. Senhor, esse culto é seu. Espírito de Deus, esse culto é para celebrar o nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por pessoas cansadas e sobrecarregadas, saindo aliviadas por causa do Teu nome, por causa do Teu amor, por causa da Tua unção. Oh, Pai, obrigado por pessoas curadas hoje à noite, por pessoas livres, em nome de Jesus, Pai. Nós te damos graças, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode dar um abraço na pessoa que está ao seu lado e dizer: boa noite, mais que vencedor. Aleluia. Pode sentar, amados.
Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Graça e paz, boa noite. Deus tem uma palavra para você. Você crê? Você recebe com o seu coração aberto? Amém? Sempre Deus, Ele tem uma palavra que vai de encontro à nossa necessidade. Amém, queridos? Toda vez que você estiver em dificuldade, que você estiver passando por uma situação contrária, sempre Deus tem uma palavra para acalmar seu coração, para encorajar você, para encher você de fé, porque a palavra de Deus, quando ela vem cheia de poder. Amém, queridos? Ela vem cheio de poder. Amém? Com esse microfone eu preciso me ouvir, senão não consigo. Amém? Preciso de retorno, senão eu começo a gritar. Aí já viu, né? Vai todo mundo sem ouvido embora. Amém, queridos? Então a palavra de Deus, ela vem cheia, ela é carregada de poder. Quando nós estávamos orando, terça-feira, nós tivemos um tempo de oração, e o Senhor começou a falar algumas coisas e me mostrar algumas coisas. Aí tá ótimo. Me mostrar algumas coisas pelo Espírito. E hoje à noite eu pude ver como se fosse acontecer duas coisas. Eu vi pessoas em uma adoração mesmo a Deus, não se importando com mais nada. E quando aquelas pessoas, elas oravam ao Senhor, levantando as suas mãos, adorando a Deus, era como se elas estivessem cercadas com um círculo de fogo. E tudo aquilo que tentava entrar naquele círculo não conseguia. Não conseguia chegar perto daquele fogo. E o Senhor começou a me dizer que a adoração, muitas vezes, ela age assim. Ela protege a gente das intenções malignas. Porque muitas vezes, irmãos, nós estamos passando por situações difíceis, passando por situações contrárias, e somente consegue adorar a Deus nesses momentos quem crê em Deus. Quem tem deixa eu consertar a frase, senão você vai sair daqui achando que você não crê em Deus, e não é assim. Se você aceitou Jesus como seu Senhor e seu Salvador, foi o primeiro ato de crer em Deus que você fez. Mas às vezes, quando estamos passando situações difíceis, a gente não consegue cantar. A gente não consegue louvar a Deus. A gente não consegue estar num lugar sem pensar naquele problema, sem tirar a cabeça daquela situação. E quando nós conseguimos nos concentrar em Deus e louvá-lo, e começar a engrandecê-lo, e começar a deixar os problemas de lado, e levantar as nossas mãos, é como se um círculo nos protegesse daqueles próprios problemas que estamos passando. Por isso eu digo a você hoje, se você chegou aqui cansado, sobrecarregado, preocupado, ansioso, aproveite esse ambiente que você está para louvar a Deus, para receber a direção de Deus, para fazer aquilo que Deus está ministrando no seu coração. Amém, queridos? Esse é o ambiente onde tudo começa. Se a gente começa a fazer essas coisas aqui na igreja, onde está todo mundo reunido, praticamente todo mundo na mesma fé, no meio do problema vai ser mais fácil. É como se aqui a gente estivesse no ensaio, ensaiando para quando sair lá fora, que os problemas estão lá, as dificuldades estão lá, e o Deus daquele mundo está lá reinando, e nós somos colocados lá para vencermos nas situações, fica mais fácil. Amém, queridos? Outra situação que eu vi a mão de Deus, de uma forma muito clara, virando uma página. E eu perguntei ao Senhor, o que é isso, Pai? E Ele disse, eu vou virar algumas páginas. Amém, queridos? Então, se você veio até aqui, receba essa palavra mesmo. Se ela testificou no seu coração, se você crê que ela é de Deus, pegue isso para você. Hoje é o fim de uma fase, é um fim de uma situação, a qual a própria mão de Deus está virando. Eu vi isso muito claro, muito nítido, e eu sei que Deus vai fazer. Amém, queridos? Eu quero falar com você hoje uma questão que eu sempre gosto de falar. Vira e mexe o Senhor, Ele ministra no meu coração essas coisas. Eu fiquei meditando porque a Bíblia diz que o justo, ele vive pela fé. E na verdade, nós fomos chamados para viver uma vida de fé. E se a gente parar para pensar, muitas vezes nós vivemos a fé nos momentos difíceis somente. O que eu quero dizer com isso? Vou explicar.
Às vezes a gente acaba, por causa da correria do dia a dia, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo, a gente acaba vivendo uma vida natural. Acorda, faz um monte de coisa durante o dia, aí tem a família, tem a comida, tem a roupa, tem a situação da casa, tem toda uma situação dia a dia, que a gente acaba vivendo no natural. Mas uma vida o que é uma vida? Uma vida é você acordar, uma vida é você ir trabalhar, uma vida é você conviver com pessoas do seu trabalho, da sua família. Você almoça, você janta, você convive, você descansa, você assiste TV, você realiza compromissos, você participa da sua igreja, você dorme. Isso é uma vida. Então, se Deus nos chamou para vivermos uma vida de fé, a nossa vida de fé é da hora que a gente acorda até a hora que nós vamos dormir. Então é acordar dizendo: Pai, graças te dou, porque eu creio que hoje será maravilhoso, será melhor que ontem e menos que amanhã. Pai, graças eu te dou. Você não está doente, mas você pode falar pela sua vida de fé: Senhor, eu creio que no meu corpo está habitando a cura. Eu creio que eu ando em saúde divina. Pai, eu creio que todas as contas estão pagas e eu estou entrando numa fase de que vai sobrar muito. Pai, eu creio na abundância do Senhor sobre a minha vida. Está tudo bem, mas você está o quê? Você está confessando fé. Pai, eu creio que vai dar certo, eu vou entrar naquele emprego. Senhor, mas muitas vezes nós deixamos para viver essa vida de fé somente no momento da adversidade. Mas você pode falar para mim: Silvia, mas quando tem dinheiro no banco, eu não preciso crer para pagar a conta. Por quê? Porque tem o dinheiro lá. Mas eu estou dizendo para você do estilo que é a sua vida hoje. Amém, queridos? Eu estava vindo para a igreja e eu tive que fazer a volta para parar aqui na frente. E o meu filho, ele falou assim para mim: ai, mãe, por que os vagalumes, por que grilo faz esse barulho? Que a gente passou aqui nesses terrenos. E na hora eu falei: ué, filho, é o barulho que ele foi criado para fazer. É o barulho dele. Ai, mas é chato esse barulho. Ele estava meio cri-cri, igual o grilo. Mas é chato esse barulho. E na hora o Espírito Santo falou para mim: o grilo faz esse barulho, como você falou, ele foi criado para emitir esse som. Nós fomos criados, amados, para emitir um som. Um som. Um som de adoração, um som de clamor, um som de gratidão, um som de fé. Amém? E eu fiquei meditando sobre essas coisas. E novamente falando sobre fé. Você já, agora está mais visível nos noticiários, vocês já viram uma vítima de abuso? O que aconteceu com a pessoa que sofreu um abuso? Geralmente o que mais se tem visto são abusos de mulheres. Então o homem, o abusador, ele abusa de uma criança, de uma adolescente ou de uma mulher adulta. E o que a vítima faz? Ela fica calada, ela não fala. Geralmente o abusador, ele fala para a vítima que se ela falar alguma coisa, ela será penalizada. Então, geralmente as crianças, por medo, elas se calam e durante anos ficam caladas. Então, a vítima de um abusador, ela sempre fica calada. Mas, em algumas, chega uma fase da vida que elas se encorajam e falam. Quando elas falam, irmãos, quando essa vítima que ficou calada há muitos anos, ela começa a falar, ela começa a pôr um ponto final naquela situação. Porque quando ela fala, quando ela denuncia, o que acontece? A ajuda começa a chegar. Aquela situação horrível que ela estava passando, começa a acabar. Por quê? Porque ela começa a denunciar. E meditando sobre essas coisas, muitas vezes o acusador, o inimigo das nossas almas, ele está nos pressionando ao ponto de ficarmos calados.
E quanto mais ficamos calados, mais nós sofremos. Aí, qual é a segunda fase do sofrimento? Começar a falar somente o problema. É isso que o inimigo, o diabo, ele quer ver você calado, porque você calado, você guarda um monte de coisa para você e só resolve a situação quando começa a falar, quando começa a denunciar. Então, quando você está sofrendo uma situação muito difícil, sem direção, sem saber o que fazer, você precisa começar a declarar a palavra, declarar aquilo que você quer que aconteça. Amém, queridos? A Bíblia diz em Marcos 11, 22, começa a falar um princípio que Jesus ensina sobre falar fé. A Bíblia diz que qualquer um que disser, qualquer pessoa que falar, amém, queridos? Nós passamos por um processo onde nós ouvimos a verdade, onde nós ouvimos a palavra. Esse processo de ouvir, ele começa a passar pelo entendimento, você começa a entender o que você ouviu. Quando você entende o que você ouviu, você começa a gerar fé no seu coração. E a fé não para aí, ela passa pelo coração e sobe pela sua boca e você começa a declarar. Então o que é que nós ouvimos? O que Jesus fez por nós. Quando nós ouvimos sobre a graça de Deus, entendimento chega, fé chega no coração e você tem condições de declarar aquilo que vai pôr fim ao seu sofrimento. A Bíblia diz que não é para falarmos da montanha, em Marcos capítulo 11, 22, 23. Não é para você falar do problema, é para você falar para o problema. Não é para você ficar, olha, eu estou com essa situação assim, eu não aguento mais. Olha só, está declarando, eu não aguento mais, montanha. Você tem me vencido, eu estou cansada dessa situação, eu não vou conseguir vencer. Não é para você ficar idolatrando a sua montanha, é para você dizer para ela: ei, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu vou vencer essa situação, porque Jesus Cristo já venceu por mim. Eu declaro para você, montanha, você está paga, em nome de Jesus. Nada me faltará. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir, vai suprir, já supriu em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Você não fala da montanha, você fala para a montanha. Se disseres a este monte, se disseres, então aquela palavra que você ouviu, que você entendeu, ela está aqui e ela começa a te inspirar. Ela começa a te inspirar. Sabe caixinha de lenço, irmão? Quando você faz assim, ó, e você começa a puxar o lenço, é assim que começa a fazer. Aquela palavra começa a te inspirar e você puxa. Aquela palavra começa a te inspirar e você puxa. E você começa a falar sobre aquela situação. Amém, queridos? Fale para essa situação. Deus insiste comigo, irmãos, várias vezes. E se Deus insiste comigo, como eu estou ministrando, eu acredito que é algo que a igreja, Deus está insistindo com a igreja. Porque quando eu vou ministrar, nas vezes que eu vou ministrar, nas vezes que eu começo a orar, começo a pedir clareza para o Senhor, eu sempre vejo pessoas com um esparadrapo na boca. Na maioria das visões que eu tenho, antes de eu ministrar, é isso. Quando o Senhor começa a me mostrar isso, eu já sei, a igreja não está falando a palavra. Às vezes, irmãos, você está tentando mudar pelas suas próprias forças. Eu preciso mudar, eu não posso mais ser assim, eu tenho que parar com isso. Isso não é bom, isso não é legal, isso é fora da palavra. E você fica tentando, quando na verdade o que vai mudar a situação, primeiro, quando é pessoal, é você contemplar Cristo. Nós somos transformados vendo Jesus, olhando para Jesus, aprendendo sobre Jesus, quem era, o que ele fazia, como ele se comportava, o que Jesus vai fazer nessa situação. E segunda forma, declarando a palavra, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é só pagar conta, irmão. Você não pode só pagar conta, você pode pagar conta e ser transformado pela palavra.
Amém, queridos? A palavra que vai transformar situações, a palavra que vai trazer realidades, porque a palavra de Deus, ela é poderosa. A Bíblia Amplificada diz que a palavra de Deus, ela não vem senão carregada de poder. Pensa isso, a palavra de Deus, irmãos, lá atrás, ela foi falada para que fosse escrita. Hoje, para nós, ela foi escrita para que a gente possa falar, para que seja falada. Então a Bíblia, ela precisa ser falada com a sua boca. Com a sua boca. É bíblico, irmão, você olhar para os seus irmãos em Cristo e dizer: boa noite, vencedor. Boa noite, maravilhosa. As mulheres para as mulheres, né? Boa noite, mais que vencedor. Você nasceu para dar certo. Essas são as frases de cumprimento do povo de Deus, que é do povo de fé. É bíblico, irmão, você chegar na tua casa e dizer: essa casa é maravilhosa, ela tem isso, ela tem aquilo. Não tem nada no natural, irmão, mas na sua boca você começa a trazer à existência aquilo que não existe. Então todas as vezes que eu vejo pessoas com esparadrapo na boca, é o Senhor me dizendo: eles precisam liberar. E eu tenho uma palavra de Deus para você agora. Presta atenção, que veio no meu coração agora. E eu vim disposta a estar inspirada. Eu falei: Senhor, me ajuda. Se deixar, a gente fica até amanhã. Irmãos, olha, presta atenção. O Senhor falou comigo agora. A solução que você está precisando já está na sua boca. Libere. 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 Comece a liberar essa solução. Começa a liberar, porque não é na pessoa, é na sua boca. É debaixo do seu nariz que está a solução. A solução é o fulano, então começa a liberar. Fulano, você vai me pagar. Eu declaro você prosperando e me pagando. E não fica falando do fulano, não. Fale para quem resolve. E quem resolve é Deus. Deus, em nome de Jesus. Aquela pessoa hoje não dorme. Se dormir, sonha comigo. Mas vem me pagar. Amém, queridos? Senhor, em nome de Jesus, isso aqui que está faltando em casa, eu não aceito. Eu não aceito. Comece a não aceitar coisas contrárias à palavra sobre a sua vida. Amém, queridos? Muitas vezes, porque ficamos calados e a pessoa, a vítima de sofrimento, geralmente ela fica calada, ela quer guardar para si, ela começa a achar que ela tem depressão, quando na verdade ela tem timidez. Jesus diz: por que vocês sois tímidos? Irmãos, olhe para a vida de Jesus. Jesus, no meio de uma tentação, ele falou com a tentação. Ele dizia: está escrito. Está escrito. Tentação, irmãos, não é aquela brincadeirinha que às vezes a gente ensina para as criancinhas, não. Tentação é algo sério e real. É fato. Jesus sofreu as tentações, porque se não fosse verdade, ele estaria mentindo, a palavra seria mentirosa, e a palavra está acima de qualquer verdade. Ela é a verdade absoluta. Jesus, no meio da tentação, ele falava, ele dizia para a tentação. No meio de uma tempestade, os discípulos se desesperaram. Jesus se levantou e falou para a tempestade. Então o que a gente faz no meio das tempestades da vida? A gente chora? Pode chorar, não tem problema não. Mas chora, levanta e fale com a tempestade. E declare para a tempestade. Irmãos, Elias orou e ficou sem chover anos. Depois Elias orou e choveu de novo. Eu creio nessa palavra, irmãos, porque no dia do culto das mulheres aqui em fevereiro, e se você não veio, eu quero dizer que você fez falta. Fala para a mulher que está ao seu lado: você faz falta quando você não vem. Irmãos, foi poderoso. Só que algumas horas antes do culto das mulheres, caiu um toró, uma tempestade. E eu creio que o que aconteceu com Elias está sujeito a acontecer conosco também. Então eu saí lá fora, não saí lá fora, saí na janela do banheiro e comecei a gritar: cala a boca, você pode sair daqui porque não vai chover. Pode chover depois que a última mulher que estiver na igreja chegar na sua casa, mas agora você vai calar a boca, tempestade, sai daqui. E saiu, irmão.
E depois as meninas vieram me contar, muitas delas fizeram a mesma coisa. Peraí, se o poder da oração, da palavra liberada de Elias aconteceu, vai acontecer comigo também, porque é o mesmo Deus que operou, é o mesmo Deus que opera. Então você pode dizer no meio da tempestade, no meio da situação contrária, saia daqui. Do mesmo jeito que você fala para a montanha, irmão, o que é que você tem passado, que você tem se calado? O diabo, ele vence na sua desistência. Quando você desiste, quando você fala, não tem mais jeito, está declarando a sua desistência. Eu não vou conseguir, está declarando a sua desistência. Eu não posso isso, está declarando a sua desistência. Mas quando você olha para aquela situação, irmãos, lembra de Davi, aquele gigante. Davi começou a falar, e presta atenção numa coisa. Davi disse assim: eu vou cortar a tua cabeça. Presta atenção nesse detalhe da história. O gigante estava lá, zombando do povo de Deus. Talvez tenha um gigante que fique zombando de você. Talvez tenha uma dificuldade na sua vida que fique dizendo, você não consegue. Você começa várias vezes. Você começa e não termina. Você é fraco. Você é um nada. É isso que Golias fazia com o povo de Deus. Não tem ninguém aí não. Não tem ninguém aí, seus fracotes. Não tem ninguém para me vencer. E o povo de Deus achando que câncer não tem cura. Que isso, irmãos? Para este povo que se reúne nesta igreja hoje à noite, câncer tem cura. AIDS tem cura. Vícios, todos têm cura. Me escute bem, todos têm cura em Cristo. Em Cristo. Você precisa falar. Davi olha para aquele gigante e começa a falar, e eles começam a trocar palavras, e Davi diz, eu vou cortar a tua cabeça. Pensa bem, um cara pequeno, enfrentando sozinho, um cara que não sabia lutar, enfrentando o guerreiro, vencedor de guerras. Ele diz, eu vou arrancar a tua cabeça. Sabe para quê, gigante? Para você nunca mais pensar contra o povo de Deus. Para você nunca mais blasfemar contra o povo de Deus. E sabe o que ele faz? A Bíblia diz que Davi fala isso e sai correndo para cima de Golias. Sabe o que a gente faz com o problema, irmão? A gente não foge dele não. A gente fala com ele e vai correndo para cima dele. Vai para cima dele para cortar a cabeça. Crente não foge de problema, crente enfrenta com a palavra não é sua, a palavra é de Deus, não é você que respalda, é Deus que respalda. Amém, queridos? Então comece a falar com seus clientes. Eu me lembro de um testemunho de uma irmã, ela abriu um negócio, faz tempo já. Ela abriu um negócio sem dinheiro nenhum. Sem cliente nenhum. E eu falei para ela, minha irmã, pega a agenda, começa a fazer as suas agendas aí. E ela pegou a agenda, irmão. E ela só tinha fé e era o que bastava. Ela só contava com a palavra, era o que bastava. E ela começou a falar, tal dia eu vou atender a Maria, tal dia eu vou atender o fulano. Aí ela passou um mês inteiro, já foi para outro mês. Ela fez 6 meses de agenda. Você sabe o que é isso? Isso é loucura. Mas para aquele que crê, é o poder de Deus. E ela começava a declarar, eu não tenho mais agenda, eu não tenho mais dia. Ela olhava para aquela agenda, ela brincava comigo, ela dizia, Silvia, eu não tenho mais dia para atender o povo. O que é que eu faço? Irmã, essa mulher tem prosperado, porque chegou o cumprimento daquilo que ela declarou, daquilo que ela falou. Ela dizia, Senhor, eu creio na sua direção para a minha vida. Irmãos, não foi assim da noite para o dia não. Ela perseverou, confessando a palavra. Amém, queridos? Que virada de página é essa? Que vai acontecer hoje na sua vida?
precisa virar a página de ficar calado. Sabe, irmãos, quando eu conheci essa palavra, eu não entendia nada. O pastor que me apresentou essa palavra, que me deu o primeiro contato com a palavra da fé, ele vai estar aqui quinta-feira que vem. Um homem de Deus, um homem que flui nos dons assim, ó, facinho, ungido de Deus. Foi o meu primeiro pastor na palavra da fé, que eu tive o primeiro contato com essa palavra. Eu não entendia nada, irmãos, nada. Ele falava essas coisas, eu ficava, meu Deus, o que esse homem está falando? Mas sabe, eu decidi crer. Tem gente rindo, né? Falando, o que essa mulher está falando? Não estou entendendo nada. Eu estou falando, irmãos, princípio bíblico, que Deus honra. Lá Deus pega um caos. O que Deus faz? Começa a falar. Entenda que lá em Gênesis capítulo 1, Deus fala e vê. Ele fala e ele vê. Ele fala e ele vê. Primeiro você fala, depois você vai ver. É princípio. Foi assim com Deus. Deus disse, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era bom o que ele falava e acontecia. Irmão, se você falar a palavra de Deus, você vai ver que o que você está falando é bom. Nunca você vai falar a palavra de Deus e você vai ver coisas ruins acontecer. Porque a palavra é dele, é ele quem respalda, é ele quem dá a certeza de que vai acontecer. E Deus falava, irmãos, e Deus falava, e ia acontecendo, e ele ia vendo aquilo que ele falou. E Deus falava, e Deus falava. Em Hebreus 11, se você observar, 17 vezes em Hebreus 11, os versículos começam pela fé. 17 vezes em Hebreus 11 começa com pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, fulano fez isso, pela fé, o ciclano fez aquilo, pela fé. Como é que começa as coisas na sua vida? Pela fé. É pela fé, irmão. É pela fé que você vai. É pela fé que você volta. É pela fé que você compra. É pela fé que você paga. É pela fé que você vê aquilo que você falou acontecer. Estão entendendo, amados? Aleluia. E eu comecei a refletir hoje à tarde. Às vezes ouvimos algumas vozes. A Bíblia diz que no mundo há muitas vozes. No mundo há muitas vozes. Qual é a voz que você tem ouvido? Porque a voz que você tem ouvido vai gerar a palavra que você vai falar. A voz que você tem ouvido vai te direcionar para um lugar. Adão deu ouvido a uma voz que não era de Deus. E o levou para um lugar que não era de Deus. Amém, queridos? Ouça a voz de Deus como pela palavra. Deus fala mediante a sua palavra. Irmão, se alguém falar alguma coisa para você e dizer que foi Deus, e aquilo não testificar ou com a palavra ou dentro do seu coração, não é de Deus. Porque a palavra de Deus, ela não pode negar, Deus não pode negar a si mesmo nem a sua palavra. Quando uma coisa vem para você, ou ela está em linha com a palavra, ou ela está em linha com o seu coração, mediante o Espírito que em você habita. Às vezes não temos ouvido a verdade. Às vezes não temos ouvido a voz do Senhor. Como? Mediante a sua palavra. Porque a gente fala assim, a voz do Senhor, às vezes as pessoas ficam esperando ouvir a voz audível. E nem sempre isso acontece. A voz do Senhor é a voz do Espírito no seu coração, que sempre vai testificar com a palavra. A voz que você ouve é a voz que vai te direcionar. Amém, querido? Já viu criança, quando a mãe ou o pai chama atenção? Se ela tem reverência por aquela mãe ou aquele pai, ela para na hora de fazer aquilo que está errado. Quando o pai ou a mãe fala, vai, a criança vai.
Quando o pai ou a mãe fala pare, a criança para. Por quê? A voz. Amém, queridos? Deus, ele tinha comunhão com Adão todos os dias. Todos os dias ele queria direcionar Adão. Todos os dias Deus quer direcionar você. No Novo Testamento, Jesus tinha tempos de oração com Deus, sozinho. Para quê? Para ouvir a voz de Deus, para crer naquela voz, para fazer segundo aquela voz direcionava. Amém, queridos? Então, começa a refletir. Isso que eu estou ouvindo, que está chegando aos meus ouvidos, é de Deus? Essa direção que eu estou querendo tomar, essa decisão, ela é de Deus? Ela testifica com a palavra, ela testifica com o meu espírito? Então eu vou começar a declarar essa palavra sobre a minha vida. Amém, queridos? Você que está aqui, que às vezes acha que não vai dar certo. Não vai dar certo. Sabe, irmão, certa vez um homem, vocês conhecem essa história? Certa vez um homem olhou para um exército de ossos sequíssimos. E talvez esse profeta, ele disse, não vai dar certo. Ele olhou para aquela situação, tanto que ele fala, Deus, tu sabes, eu sei lá. Talvez, irmão, você está diante de uma situação que você fala assim, eu não sei se isso vai dar certo. Eu não sei se isso vai acontecer. Deus, você é que sabe. Aí Deus começa a instruir. Fale. Fale. Comece a declarar. Então aquele homem de Deus, ele começa a liberar a palavra. Sabe, irmãos, às vezes a gente fica querendo tanto um profeta. Ai, o profeta. Ai, o profeta. Ai, irmãos, é uma delícia querer a profecia do profeta. Eu também quero. Não é só vocês, não. Mas a gente precisa ter a consciência que o poder que havia no profeta da velha aliança está em nós hoje. E quando você declara a palavra, é a palavra saindo da sua boca com poder para transformar aquela situação. Aquele exército de ossos sequíssimos, aquelas contas altas, você tem poder, irmão, para chamar aquilo. Porque eu já falei uma vez aqui, quando eu ouvi isso eu nunca mais esqueci. A fé, ela tem uma voz, e essa voz é um endereço no reino espiritual. É o seu endereço espiritual. Comece a chamar, comece a declarar, comece a desfrutar daquilo que você está falando, porque a palavra, ela é poderosa, irmãos. Não tem como Deus não respaldar a sua palavra, não existe isso. Talvez nós não consigamos respaldar a nossa própria palavra, mas Deus, Ele é fiel, e Ele respalda a palavra dEle. E eu percebo que tem pessoas aqui que têm perguntado para o Senhor, Deus, mas o Senhor falou que ia acontecer isso. Deus, o Senhor falou que ia acontecer aquela outra coisa. Deus, o Senhor disse que me chamou, que eu tenho um chamado. Sabe, irmãos, Deus está querendo que você, ao invés de indagar, que você declare aquilo que Ele falou para você. Ao invés de você ficar indagando o Senhor, quando vai acontecer? Começa a falar, vai acontecer, vai ser assim, vai acontecer assim. Sabe, Deus, Ele tem coisas muito ligadas ao profético. Lá vai eu com essas histórias de novo. Deus, Ele age, Ele mostra antes. Ele fala, ei Abraão, vem cá, olha para as estrelas do céu, olha para as areias, olha aqui, ó, olha, veja,
Marque, deixe uma marca na sua mente, porque vai ser assim. Deus trabalha com imagens na nossa mente, sabe por quê? Porque Satanás coloca setas na sua mente, para dizer que não vai acontecer. Aí Deus pega imagens, dá visões, fala, escreve, porque no tempo determinado vai acontecer. Agora fale sobre isso, guarde isso, pega isso, não deixa ninguém roubar de você. Guarde essa visão que Deus te deu, guarda aquilo que Deus falou no seu coração. Não comece a colocar para fora como desistência. Não comece a deixar ir embora, porque você tem declarado que não vai acontecer. Vai acontecer, irmão. Se Deus falou com você, vai acontecer, e Deus sabe o tempo certo. Você já viu coisas quando elas começam a cozinhar? Tem coisas hoje à noite que está começando a cozinhar. Sabe, está começando a ser preparado. A panela está começando a ferver. Sabe, tem situações na sua vida, irmãos, que você está sendo preparado. Você não está percebendo. Você está sendo preparado para coisas grandes. Eu estou falando, irmãos, aquilo que eu estou vendo. Coisas grandes, coisas maiores, coisas melhores, sendo fiel no pouco, sendo colocado sobre o muito, sendo fiel no pouco, sendo colocado sobre o muito, sendo fiel no pouco. É um passo, outro passo, outro passo, aprendendo a parar de cair, aprendendo a parar de gatinhar, começando a andar, começando a correr, daqui a pouco vai começar a voar. Agora, em todos esses tempos, em todas essas fases, quando o bebezinho ele começa a crescer, ele começa a falar. Antes de gatinhar, ele começa a falar. Ele começa a emitir um som. Ele começa a mostrar o que ele quer. Ele não sabe palavras, então ele começa a chorar. Ele começa a se expressar. É o tempo, irmãos, da gente parar de às vezes chorar e começar a falar. Acabou o tempo da murmuração. É o tempo da declaração. Troca a murmuração pela declaração. Troca, começa a dizer, vai acontecer sim. Eu acredito, isso aqui vai prosperar. Porque se um monte de osso sequíssimo se transformou num exército, imagina o que Deus vai fazer aqui. Isso era na velha aliança, imagina agora que as promessas são superiores. É o tempo, irmão, de você declarar, essa casa vai ser minha. Eu vou casar, meu casamento vai ser próspero. Meu casamento está suprido. É o tempo de começar a declarar antes de acontecer. Ah, não tem a noiva, não tem o noivo. Começa a declarar como é que vai ser. Por quê, irmão? Porque quando chegar você sabe que é aquela ali. Você sabe que é aquele ali. Você sabe. Agora chega, não declarou nada, não falou nada. Então qualquer nada que chegar tá bom. Não. Você pode ser confundido, você pode ser enganado. Começa a declarar. O meu marido vai ser transformado de fé em fé, de glória em glória. Eu começo a declarar, irmãos. Eu quero encerrar com isso, que você guarde no seu coração. Presta atenção numa coisa. Existiu um homem de Deus, um profeta de Deus. E ele foi conhecido como a voz que clama no deserto. João Batista, aquele que veio preparar o caminho do Senhor. Mas fique com essa frase, a voz que clama no deserto. Às vezes tem crente que gosta de falar do deserto. Eu estou passando por um deserto, porque o deserto é que as coisas não sei o quê, sei lá, essas frases aí do povo que gosta do deserto. Mas no deserto existia uma voz que clamava.
No vale de ossos secos existia uma voz que clamava. Qual é o deserto que você está atravessando que a sua voz não pode clamar? Nesse deserto, nessas aflições, nessas angústias, nessas indecisões, existe uma voz que precisa clamar. Voz que clama no deserto. Deus te deu uma voz na sua empresa. Deus te deu uma voz na sua família. Deus te deu uma voz nos seus negócios. Deus te deu uma voz nessa igreja. Deus te deu uma voz nessa cidade. Deus te deu uma voz, irmão. Então clama. Fala, porque se Ele deu, não é para ficar calada. Não é para ficar calado. Às vezes eu passo nos negócios dos irmãos, eu começo a ser a voz que clama. Eu começo a declarar, vai prosperar muito mais. Porque eu sei que eu tenho uma voz. Eu sei, irmão, que eu tenho uma voz. Você tem uma voz nessa geração. Você tem uma voz, irmão. As pessoas estão clamando por aquilo que você pode falar. Não se cale, fale, declare, libere. Você tem uma voz. As pessoas ficam muito assim com o profeta. Você tem uma voz profética, irmão. Existe uma unção na sua voz. A sua voz não é igual a de ninguém. A sua voz é única. Sabe por quê? Para o reino espiritual diferenciar o teu endereço. Para não entregar endereço confundido. Já viu carteiro que deixa as coisas erradas? Não, os anjos não, porque eles reconhecem a tua voz. Os demônios têm que sair com a sua voz. Voz que clama no deserto, na dificuldade, na adversidade. Pegue, irmão, aquilo que é difícil para você e comece a clamar: eu consigo, eu posso, eu venço, eu tenho. Você tem uma voz carregada de poder, uma voz ungida para declarar a palavra de Deus. Uma voz que acaba com o inferno. Uma voz que diga: sai em nome de Jesus, e tem que sair. Uma voz que fala para a montanha: sai daqui e vai para lá, e ela vai. Uma voz de comando, uma voz de autoridade, uma voz de ordem. E sabe, irmão, se você tem uma voz que não é assim igual a minha, rouca, grossa, pesada, talvez você tenha uma voz bem fininha. Irmão, tem autoridade nessa voz, porque foi Deus que te deu. Foi Deus que te deu, irmão. Essa voz carregada de poder. Comece a falar, comece a declarar, comece a entrar nos lugares dos irmãos. Quando você for no estabelecimento de um irmão teu, comece a declarar: haja prosperidade aqui. Não precisa ficar gritando, rodando, só chega e fala: haja prosperidade nesse lugar. Amém, queridos? Vamos ficar em pé, vamos orar. O pessoal do louvor pode chegar. Aleluia. Onde estão as vozes? Onde estão as vozes? Oh, irmãos, é como se o reino espiritual estivesse perguntando: onde estão as vozes? Eu vejo para clarear toda essa pregação. Eu não estou dizendo que é como se, pode tocar, irmãos. De repente, tudo para e estão perguntando: onde estão as vozes? Onde está aquela voz que me chamou um dia? É como se a prosperidade estivesse dizendo: onde está aquela voz que um dia declarou? É como se aquele sonho que está lá na prateleira, ele estivesse dizendo: eu fui guardado aqui, mas um dia me chamou.
como se pessoas estivessem sofrendo com algo e estivessem caladas. É como se estivesse atravessando o deserto calado. Cadê as vozes? Cadê? Declare. Declare. Diga que vai acontecer. Diga que Jesus já conquistou para você. Comece a dizer quem você é. Declare sobre a tua igreja. Declare sobre a tua igreja. Declare sobre a tua casa. Declare sobre a tua família. Não, você não é a vítima na família. Você é a voz que clama na família. Você é a voz que clama no trabalho. Você é a voz que clama nesta igreja. Você é a voz que clama na sua rua. Você é a voz que clama no seu bairro. Você é a voz no seu casamento. A voz do Espírito sendo liberado. Haja transformação, haja perdão, haja novidade. Aleluia! Você é essa voz. Então se levante com uma voz que o Senhor concedeu, que o Senhor deu. Haja vida, haja cura, haja liberdade, haja. Você pode começar a declarar para você, para o reino espiritual, para os anjos trazerem, para Deus ouvir essa voz que Ele te deu com tanto amor. Ele quer ouvir a tua voz porque Ele te deu uma voz. Ele quer ouvir a tua voz porque Ele te deu a voz para você falar. A sua voz tem autoridade por causa de um nome que está na sua boca, o nome de Jesus. Então, em nome de Jesus, haja cura hoje à noite. Crianças curadas, vícios saindo. Eu falo no reino do Espírito, saia vício, em nome de Jesus. Bate retirada dessa vida. Oh, eu declaro, haja casas, haja contas pagas, haja provisão, haja transformação, haja milagres. Haja milagres nesse lugar. Haja cadeirantes levantando. Haja membros crescendo. Haja. Só levante sua mão e deixe o Espírito ministrar no seu coração. Oh, o Espírito de Deus está ministrando coisas poderosas diretamente aos corações. Haja visões sobre essas pessoas, olhos espirituais abertos, dons do Espírito fluindo, dons do Espírito. A unção sobre o teu povo, Pai. A unção sobre o teu povo. Aleluia.